A Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar num vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas nenhum curso sabia embasar e aprofundar. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todas podem contar com a Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 12,90 ao mês. Então, o que está esperando? Ensino de alta performance e por um preço que você pode pagar é só na Fábrica D. Fala, galera! E vocês hão de concordar que concordância verbal é fundamental para a sua vida. Pois é, meus queridos, concordância verbal. Isso aqui é o que há, tá? Então, se você, meu nobre amigo, minha nobre amiga, vai fazer um concurso, vai ter uma questão objetiva, vai fazer uma redação, se você vai se comunicar, que não seja por sinais, tu tem que saber concordância verbal. Pois é. Então, vamos lá, vamos devagarinho, que essa é uma matéria importantíssima para a tua vida, beleza? Quando a gente fala de concordância verbal, entenda bem, a gente está falando do verbo, tá? E o verbo, né, eu botei aqui, ó, basicamente ele vai concordar lá com o nosso sujeito, né? Então, o protagonista da nossa concordância verbal vai ser o sujeito. Legal? Claro que haverá situações em que isso vai variar, mas principalmente é o sujeito que vai figurar nas nossas situações aqui, beleza? Então, vamos pensar que a concordância verbal vai ser um processo de você localizar o sujeito, identificar se concorda, não concorda e por aí vai. E os meandros da matéria a gente vai vendo aos pouquinhos, beleza? Vamos lá? Beleza, como eu disse lá, né? Eu disse que eles saíram. Veja que o disse, o verbo dizer, concorda com eu disse, tá? Se fosse nós, seria nós dissemos, tá? Eles disseram. Então, de acordo com a mudança do sujeito, o meu verbo vai variando. Então, o verbo concorda com o sujeito, né? Eles saíram, show de bola. Vamos lá, então. Observa bem. O menino estudava. Então, o meu verbo, beleza, concorda lá com o meu sujeito simples estudava, né? Zero problema. Aí, a sua intuição linguística vai funcionar bem. O menino estudava, os meninos estudavam, de boa. Tá? Eu peço que você tome muito cuidado aqui. A turma estudava. Veja que aqui eu tenho um substantivo coletivo de alunos, né? Então, eu vou concordar no singular. Perceba, vale o que está escrito. Mas, Adolfo, turma não são vários alunos? Vale o que está escrito. Se está escrito turma, o meu verbo vai concordar com turma. Então, se eu tiver, olha lá, um substantivo coletivo, se eu tiver um substantivo coletivo, é com ele que eu vou concordar. Estando ele no singular, vai ficar no singular. Se fosse as turmas, óbvio. Aí as turmas estudavam. Beleza? Coletivo, singular, maravilha. Toma cuidado aqui, até porque o comportamento que você tem na nominal e na verbal é diferente, na concordância verbal e nominal. Olha bem. O técnico e os jogadores conversavam. Veja lá que eu tenho um sujeito composto, o técnico e os jogadores, ele é composto porque eu tenho dois substantivos, eu tenho dois núcleos, legal? Então eu vou ter a concordância gramatical, a concordância culta, né? O meu verbo, conversavam, vai concordar com os dois termos. Logo, necessariamente no plural. Isso também não é novidade para você, porque você já fala desta maneira, beleza? Pode ser novidade isso aqui, olha bem. Conversava ou conversavam o técnico e os jogadores. Aqui sim, veja, eu posso fazer uma concordância atrativa com o técnico, legal? Então eu posso dizer, conversava o técnico e os jogadores. Ou eu faço lá a concordância gramatical, concordando com ambos. Conversavam o técnico e os jogadores, concordando com ambos. Tanto faz.
Então, recapitulando, guarda aí na sua cabeça e no seu coração. Né? Isso aqui, basicão, tu já fala assim. Um sujeito composto na posição normal, beleza. Agora, se, né, eu tiver um sujeito, na verdade, o sujeito ele está posposto, né? Se o sujeito estiver posposto, que eu coloquei o sujeito depois, né? Se eu coloquei o meu sujeito depois, aí o meu verbo pode concordar atrativamente ou gramaticalmente com tudo. Claro, você tome cuidado, por gentileza, com a seguinte observação. Nesse meu sujeito composto, meu primeiro termo, o técnico, está no singular, dando margem, então, para que o meu verbo concorde no singular com o técnico. Se fossem os técnicos, os jogadores, necessariamente eles se conversavam, obviamente. Porque aí eu concordaria no plural com os técnicos ou com tudo. Então não tem para onde correr. Então isso vai dar margem quando o meu primeiro termo de um sujeito composto estiver no singular. Aí você vai ter essa dupla possibilidade. Aí uma breve observação, né, que os meus alunos falam nos meus ouvidos, né? Eles falam assim, principalmente alunos de ensino médio, que bom! Então que o escrever na prova está valendo! Aí, meu nobre amigo que conhece as malandragens dos concursos militares, pode criar uma opção assim. Uma questão assim. Assinale a opção em que pode haver dupla concordância. Ou a opção em que não pode haver dupla concordância. Já viu, né? Então, não tem como. Perfeito? Você tem que conhecer a regra. E digo mais, você conhecer as regras vai te dar segurança e a manha e o substrato de você detonar essas questões com tranquilidade. Vamos embora. Mais um casozinho aqui antes de a gente mudar o bloco. Mesas, cadeiras, portas, tudo estava destruído, tá? Eu quero que você observe que o tudo aqui é o que a gente vai chamar de aposto resumitivo. Vamos lembrar rapidamente aposto? Veja só. Aposto, tá? Termo que estabelece uma relação de equivalência com o termo antecedente, tá? Aqui explica, não necessariamente, tá? Eu gosto de pensar aposto como equivalência, né? Normalmente eu pergunto a um aluno, vou usar comigo dessa vez. Meu nome é Adolfo. Adolfo, tá? O nome da minha mamãe, eu sempre pergunto qual é o nome da sua mamãe? Eu vou usar comigo. Então o nome da minha mamãe é Luísa. Então, Adolfo, filho de Luísa. Então, eu posso até trocar. O filho de Luísa, Adolfo. Então perceba, né, que eu tenho uma relação de equivalência entre Adolfo e filho de Luísa. Legal? Então, se eu tenho uma relação de equivalência, eu tenho um aposto. Perfeito? Mesas, cadeiras, portas, tudo. Legal? Então, tudo equivale ao quê? Mesas, cadeiras e portas. Mas eu coloco de modo o quê? De modo resumitivo. Resumo a parada toda, legal? E aí você observa que existem exceções, né? Nesse caso aqui, minha concordância já não vai ser com o sujeito, minha concordância vai ser com o aposto, olha. Tudo estava. Então, nesse caso, eu não concordo com o sujeito, eu concordo com o aposto resumitivo. Legal? Beleza? Estamos começando, continua com a gente, voltamos já. Vamos lá, galera, continua comigo. Então, expressão partitiva, expressão coletiva. Não xinguei ninguém não, né? Vem comigo que você vai entender. A maioria dos alunos saiu ou saíram. Entenda bem. A maioria, quando eu falo a maioria, a minoria, perfeito? Uma parte. Perceba que eu estou colocando uma expressão partitiva, ou seja, que indica a parte. A maioria não é todo mundo, né? Um grupo, grupo não, grupo é aqui, né? A minoria de. Então, quando eu me refiro à parte, expressão partitiva, e tenho depois um substantivo no plural, tanto faz. Eu posso concordar tanto com a maioria dos alunos saiu, ou a maioria dos alunos saíram, tanto faz, beleza? Ou como eu falei, se eu tiver uma expressão coletiva, grupo é o coletivo, legal? Vai funcionar da mesma forma. Um grupo de alunos saiu ou um grupo de alunos saíram, tanto faz. Então aqui é aquela regrinha que alegra o coração, que vale tudo, beleza?
Show de bola. Vamos continuar. Essas expressões aqui, né? Você, meu prezado aluno, minha prezada aluna, sabe que eu tenho uma extrema dificuldade de memorizar as coisas. Então deixa eu tentar ajudar você também como eu me ajudei. Olha lá. Lê comigo aqui. Uma ou outra me compreenderá. Nenhuma nem outra me serve. Um ou outro projeto resolverá. Raciocina comigo. Uma ou outra é uma ou é outra? Uma só, né? É um só, singular. Nenhuma nem outra é nenhuma. É zero. Não existe concordância com zero, então fica no singular. Um ou outro projeto, um ou outro é um ou é o outro. Então é singular, né? Beleza. Então, veja que nesses casos eu tenho 0 ou 1. Fica no singular. Beleza? Veja de novo. Uma ou outra é um só. Nenhuma nem outra é 0. Um ou outro é 1. Singular. Então, esses casos ficam no singular. Mas, se eu falar uma e outra, aí é plural, concorda? Um e outro, o e da ideia de adição. Aí, nesse caso, eu posso manter no singular ou no plural. Legal? Então, eu vou dizer assim, 0 ou 1, singular. Se for mais de um, uma e outra, aí a gramática permite que você mantenha ou no singular ou no plural. Beleza? Pegou aqui? Tranquilo? Maravilha, então continua com a gente. Temos bastantes regras, ou bastantes regras, isso aí já é concordância nominal. Vem com a gente. Meus queridos, não tremam na base, porque quando eu falo duas coisas, normalmente tem gente que olha, se arrepia todo, que é verbo mais o ser. Pois é, meus queridos. Isso aqui, sim, já foi tratado em outros vídeos aqui, que eu sei que você já viu, mas faz parte de concordância e vamos ver de novo que isso é importantíssimo. Olha bem, tá? Como é que funciona a concordância quando eu tenho lá o verbo e o ser? Você tem que dominar a transitividade verbal, fica ligado. Então vamos lá, tá? O primeiro caso é quando você tem uma voz passiva sintética, entenda bem, né? O grande lance aqui, repito, transitividade. Se você tiver um verbo transitivo direto, aquele que vai ter um complemento sem preposição. Veja que tem que haver uma concordância. Olha lá. Consertam-se carros. Veja que carros aqui vai ser o meu sujeito, tá? E aí eu vou chamar de voz passiva sintética. Legal? Por quê? Porque os carros sofrem a ação de serem consertados, né? Fica mais claro se você pensar na voz passiva analítica, né? Carros são consertados. Legal? Consertam-se carros, voz passiva sintética. Carros são consertados, né? Voz passiva analítica. Alugam-se casas, né? O maior índice de erro de placas em qualquer lugar do Brasil. Quiçá de Portugal, sei lá, né? Então, alugam-se casas. Veja só. Alugar é um verbo transitivo direto. Casas, então, vai ser o meu sujeito. E aí o verbo, então, tem que concordar com o sujeito. Legal? Então, o X da questão é analisar a transitividade verbal. Fica sempre atento nisso. Inclusive para cá, para o caso do sujeito indeterminado. Então, veja só. Veja bem. Voz passiva sintética, verbo transitivo direto, beleza? Agora, será um caso do sujeito indeterminado quando eu tiver verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou de ligação. Relembrando, verbo transitivo indireto é quando eu tenho esse amiguinho aqui, ó. Essa amiguinha, a preposição, o de. Quando eu tenho um complemento verbal com preposição. O verbo intransitivo é aquele termo, aquele verbo, que não precisa de complemento. Vive. Acabou, tu entendeu? Ele vive. Tá respirando, coração batendo, ele tá vivo. Acabou. Eu não preciso de complemento. Legal? Então, verbo intransitivo. Ou de ligação é aquele que compõe, né? Que tem sujeito, mais o sujeito, o verbo de ligação, e o predicativo. Verbo de ligação é aquele responsável por ligar. Sujeito e o predicativo, tá? Lembrando que quando assim o é, o meu verbo, ele necessariamente, veja lá, vai ficar como? Na terceira pessoa do singular. Necessariamente, olha lá. Precisa, vive e é. Quando eu tenho, então, um caso de sujeito indeterminado, necessariamente
ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Compare aqui com a voz passiva sintética, em que eu tenho que concordar com o sujeito. Então eu digo, consertam-se carros, se o sujeito tivesse no singular, conserta-se carro. Então quem manda é o sujeito, o verbo obedece. Legal? E agora, né, aquela história, sabe quando a banca ela é malandra e quer te dar uma banda? Então, veja só, eu poderia ter um caso como esse aqui, ó, bebe-se das garrafas, né? Olha só, bebe-se das garrafas, quem bebe, bebe alguma coisa, é um verbo transitivo direto, tá? Só que eu não vou ter a concordância porque eu coloquei das garrafas. O meu complemento, garrafas, veja só, ele é um objeto direto preposicionado. Quando isso acontece, aí eu vou ter um caso de sujeito indeterminado. Não vai rolar concordância, até porque, lembre-se, o sujeito não pode ser preposicionado, tá? Então isso aqui, repetindo, é um caso em que eu não vou ter um sujeito, compara aqui, ó, em que eu tenho sujeitos, tá vendo? Aqui já não é sujeito. Como eu tenho a preposição, eu vou chamar isso aqui de objeto direto preposicionado, tá? Logo, vai ser o 2, um sujeito indeterminado, tá? Mas, Adolfo, para que faz-se isso? Nesse caso, o objeto direto preposicionado, ele vem a indicar uma noção partitiva. Ou seja, eu não bebi a garrafa toda, né? Eu bebi parte do conteúdo da garrafa, beleza? Comi o bolo, comi do bolo. Quer dizer que eu não comi o bolo todo. Quando eu falo comi do bolo, eu não comi todo esse bolo, né? Eu comeria, mas enfim, comi do bolo. Perfeito? Legal? Melhorou? Tá mais tranquilo aqui? Beleza, então continua com a gente. Valeu. Vamos lá, queridos. Então, vem comigo. Ou será que não? Vamos falar do ou. O ou, essa tradicional e conhecida conjunção alternativa, ela apresenta uma noção de exclusão. Perfeito? Por isso, o verbo vai vir no singular. Olha bem. Flamengo ou Fluminense, Fla-Flu, né? Tradicionais times cariocas, não sei de onde você está vendo isso. Vamos lá. Fla ou Flu será campeão. Perfeito? Ou seja, não podemos ter dois campeões, né? Vai até o final, pênalti, etc. Então, só pode ter um, né? Então, dá a ideia de exclusão, por isso o verbo fica no singular. Agora, se eu perder essa noção de exclusão, dependendo do contexto, aí meu verbo fica normalmente no plural. Veja, corrente ou algema não segurariam, né? Ou seja, nenhum dos dois seguram, né? Não tenho essa noção de exclusão, né? Pedro ou José se casará com Maria, né? Ou um ou outro. Então, se eu perder de alguma forma, de alguma maneira, essa noção de exclusão, o verbo vai ficar normalmente no plural. Se houver a ideia de exclusão, junto com esse ou, aí sim, verbo no singular. Beleza? Legal? Maravilha. Gente, olha só. Eu falei no outro bloco, fala agora. Vale o que está escrito. Vale o que está escrito. Legal? Combinado? Veja bem. Mais de um aluno saiu. Raciocina comigo. Mais de um aluno saiu. Quantos saíram? Pô, pelo menos 2, não é isso? Mas vale o que está escrito. Mais de um aluno saiu. Se está no singular, então tem que ficar no singular. Beleza? Menos de 2 alunos chegaram. Peraí, menos de 2 é 1. Né? Porque eu boto no plural porque eu tenho que concordar com o que está escrito no plural. Perfeito? Perto de 50 alunos faltaram, eu vou concordar com 50. Sabe por quê? Raciocina bem comigo, você sabe isso. Só que ninguém te falou que você sabe. Olha bem, mais D, menos D perto D é o que nós chamamos de locuções prepositivas. O que é uma locução prepositiva? É aquela expressão, aquele termo que é encerrado por uma preposição. Legal? E aí não faz sentido nenhum, se você raciocinar bem, um verbo concordar com uma preposição. Claro que não. O verbo vai concordar com um termo substantivo. O numeral pode ser considerado um termo substantivo. Legal? O numeral ele tem um comportamento, quer como adjetivo, quer como substantivo, dependendo do contexto. Legal? Então veja só. Nunca vou concordar com perto, né? Porque perto de, repito, é uma locução prepositiva e não existe concordância com locução prepositiva.
E nesses dois casos, lembre-se, vale o que está escrito e não com a concordância ideológica. Silepse são outros 500, a gente vai ver isso depois. Vamos lá então. Cuidado com esses verbos, tem gente que confunde os verbos dar, bater e soar, tá? Veja que, em geral, eu vou concordar com quem? Com o meu numeral. Esses verbos, então, concordam com o numeral. Soaram 2 horas. Você não fala suaram não, né? Pelo amor de Deus. Soar de som. Suar é transpirar, beleza? Cuidado. Então, soaram 2 horas. Então, eu vou concordar com 2. O sino soou. Deram 3 horas no relógio. Perceba que da maneira como eu estou escrevendo, deram 3 horas. No relógio, ele tem um comportamento de adjunto adverbial, beleza? E não de sujeito. Diferente daqui, ó. O relógio deu 3 horas. Aí sim, veja só. Aqui sim o meu verbo vai concordar com o sujeito. Legal? Só que aqui eu não tenho nenhuma manifestação de sujeito, tá vendo? Não tem uma posição de sujeito aqui. Então, se não tem sujeito, eu concordo com o numeral. Agora, o relógio deu 3 horas, o sino soou 2 horas, o sino bateu 2 horas. Legal? Se eu tiver um sujeito, então concorda-se com o sujeito. Na ausência do sujeito, eu tenho que concordar com o numeral. Beleza? Legal? Vamos devagarinho, vamos lá, que temos bastante coisa. Valeu! Meus amigos, espero que vocês não sintam taquicardia e sudorese quando escutam a palavra locução. Pois é, locução é uma coisa muito simples. Aquela promoção de mercado, leve 2, pague 1. Eu já falei disso em alguns vídeos aqui nossos, tá? O que é uma locução? São 2 palavras, tá? Que valem por uma só, tá? E aí, quando fala, obviamente, de locução verbal, ela vai estar dentro da locução, da concordância verbal, né? Tem que ter locução verbal em concordância verbal. Então, vamos ver isso, tá? Primeiro, você tem que lembrar da constituição da locução verbal. Toda locução verbal vai ter um verbo auxiliar e um verbo principal. E cada um tem o seu papel. Veja só. O verbo auxiliar, ele sempre vai ser conjugado. Presente, pretérito, perfeito, pretérito, perfeito, pretérito, baixo, perfeito, futuro, presente, futuro, pretérito. Sempre conjugado, beleza? Tá? E o verbo principal, ele vai estar sempre como? Numa forma nominal. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Legal? Vamos ver alguns exemplos? Olha lá. Os alunos irão estudar. Então, irão, estamos aqui no futuro do presente, e o estudar está no infinitivo. Legal? Então perceba que quando a gente fala em concordância, né, o verbo vai concordar com alunos, o verbo auxiliar, que é o conjugado, vai concordar com o sujeito, legal, e a forma nominal fica lá no cantinho dela quietinha. Os alunos estão fazendo o dever? Estão, concorda de novo com o sujeito alunos. Desculpe. Então, os alunos estão fazendo o dever, fazendo é o meu gerúndio, o verbo principal fica lá na dele, e o verbo estão vai concordar com o sujeito alunos. Beleza. Eles teriam realizado a tarefa. Então, o verbo auxiliar teriam, futuro do pretérito, concordando com o sujeito eles, realizado o particípio. Beleza. Vamos engrossar esse caldo, veja lá, né? O verbo haver, no sentido de existir, ele é invariável. Eu acho que boa parte de vocês sabem disso, né? Por quê? Entenda bem. Né? Eu posso falar, existem alunos, né? Eles estão lá, perfeito? Agora o haver, não, tá? Então o verbo existir, veja lá, ele vai gerar uma concordância. O verbo haver, não. Ele é sempre invariável, beleza? Então, havia alunos, ele não concorda. Perceba que aqui, nesse caso, alunos vai ser o meu objeto direto. Legal? Quando eu digo existiam alunos, veja bem, você já entendeu como é que funciona. Nesse caso aqui, já vai ser sujeito, legal? Tem que saber isso? Tem, né? Tradicionais concursos militares, você pode pensar em EFON, você pode pensar em SpaceX,
Eles vão perguntar aquele determinado termo, qual é a função sintática? E aí você tem que dizer, é objeto, é sujeito, isso pode acontecer. Não só uma questão de concordância, mas veja só, é uma questão de análise sintática com a concordância por trás. Beleza? Então, havia alunos, haver, né? Ele não tem sujeito e alunos vai ser meu objeto direto, sempre invariável. E existiam alunos, vai ter a concordância. E aí, engrossando o caldo, veja só, e se eu colocar uma locução verbal, como é que fica? O que você tem que fazer da vida? Presta atenção. Devia haver alunos. Raciocina como aqui. Devia é meu verbo... vou pular para cá. Devia é o meu verbo auxiliar, né? O verbo auxiliar, ele é o conjugado, tá? Só que quem manda, veja só, é o principal. O auxiliar vai mandar? Não, quem manda é o principal, não é verdade? O principal é o central da parada. Então, o que você tem que fazer? Veja só o exercício que você tem que fazer. Você tem que olhar o principal. O verbo haver é principal. Se o verbo haver é principal, então o meu auxiliar, ele não concorda. Vai ficar invariável quietinha dele. Devia haver alunos. Agora, deviam existir alunos. Existir é o meu verbo principal. Então, o verbo auxiliar vai concordar normalmente com alunos, né? E aí a mesma coisa aqui. Alunos é objeto direto, nesse caso aqui, com o verbo haver, com o verbo existir, vai ser o sujeito. Legal? Locução verbal, tranquilo, verbo haver, existir. Cara, isso dá uma determinada insegurança. Como é que a gente safa isso? Muito exercício. Exercício na veia e continua com a gente. Valeu. Vem comigo, vamos lá, que essa vibração não pode parar. Então, nem. Cuidado com essas duas palavrinhas, essas duas conjunções. Olha lá. Nem. Nem riqueza, nem poder o livrou ou o livraram do mal, tá? Então, veja só. Quando eu tenho nem e nem, você tanto pode colocar no singular, quanto você pode colocar no plural. Tanto faz, beleza? Nem, tanto faz. Faz, esse aqui também é um primo distante do a e bem conhecido, né? O fazer, quando tem esse tempo decorrido, essa ideia, essa noção de tempo decorrido, ele é impessoal logo invariável. Veja lá, faz 10 anos que não, ou desde que não vejo. Legal? Beleza? Então, nem e faz. Olha aqui. Concordância com numeral é prioridade. Veja só. 57% da população vivem, tá? Então, nesse caso, eu tenho que concordar com o numeral. 57% da população vivem. 1% dos entrevistados não sabe. Eu concordo com 1%. E não com os entrevistados. Legal? Tá? Até porque eles são o núcleo, perfeito? E dos entrevistados é o termo que está modificando. E veja só. Fração. 2/5 da equipe colaboraram. Por quê? Eu vou concordar com o numerador e não com o denominador. Tá? Se fosse 1/5 da equipe, colaborou. 2/5 colaboraram. Então quem manda é sempre o numerador. Tá? Então toma cuidado aqui com o numeral dessa forma, principalmente a fração, porque é pegadinha, mas você não cai fácil. Valeu, continua com a gente. Bora, galera, vocês vão de concordar que isso é importante, então vambora, não para. Olha só, concordância, verbo fazer, também é um amigo muito constante em nossas falas, em nossos textos, e o que você tem que estar ligado em relação ao fazer. Quando ele indica, olha lá, tempo decorrido, tempo decorrido, ele fica sempre invariável, tá? Então não são fazem anos, é faz anos, sempre invariável, tá bom? Veja lá então, esse faz invariável. Show de bola. Maravilha. Vou falar uma parada aqui. Veja bem, você já sabe, você já fala isso, tá bom? Eu só vou sistematizar o teu conhecimento, tá bom? Veja, eu, tu, ele. Eu, tu,
ele. Primeira, segunda e terceira pessoa. Você lembra as pessoas do discurso, né? Primeira pessoa, a pessoa que fala, né? E aí você tem como exemplos o eu e o nós. Eu, primeira pessoa do singular, e o nós, primeira pessoa do plural. Segunda pessoa é a interlocução, contato. A pessoa com quem se fala. Segunda pessoa. Tu, segunda do singular. Vós, segunda do plural. E o ele, terceira pessoa, é a fofoca. É de quem se fala. Beleza? Ele, ela, terceira pessoa do singular. Eles e elas, terceira pessoa do plural. Beleza? Então veja lá. Se você tiver um sujeito em que você tem as três pessoas, prevalece quem? A menor pessoa. Olha aí, ó. Então, eu, tu, ele, resolvemos o dever. Então, você sabe, você já fala isso sempre colocando o verbo, então, a concordar com a menor pessoa, nesse caso é a primeira. O que pega, tá? É se eu tiver tu e ele. Veja só. Se você tiver tu e ele, o tu é segunda pessoa e ele é a terceira. E aí, diz a regra, prevalece a segunda, né? Olha lá. Só que você muito bem sabe, prezado falante nativo da língua portuguesa, você sabe que a segunda pessoa ela não é mais usada. Por esse fato, se então há um caso em que haveria a primazia, em que eu priorizaria a segunda pessoa, eu posso então priorizar a terceira em vez disso. Por quê? Porque o povo não fala isso. Legal? Então olha só. Tu e ele ou chegastes, né? Chegastes é o vós, né? É a segunda pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo, ou poderia falar chegaram mesmo. Tá? Então aqui tanto faz por conta do pouco uso da língua portuguesa da segunda pessoa. Tá? Tu e ele chegastes ou chegaram cedo. Legal? Fazer cuidado, primazia aí das pessoas, quando tem primeira, segunda e terceira. Vamos que vamos. Com. Com. Preposição com. Olha lá. Quando você tem o com, quem vai mandar nessa parada são as vírgulas. Olha lá. O presidente com os ministros chegaram. Veja que aqui você vai dar o mesmo tratamento de um sujeito composto. Legal? Você vai tratar isso aqui como se fosse o presidente e os ministros. Ou seja, vai tratar exatamente como um sujeito composto, logo concordando no plural. Beleza? Mas, veja só. Se eu colocar as vírgulas, tá? Isso aqui vai basicamente ser meu adjunto adverbial de companhia, quieto, isolado, e aí sim eu vou fazer o tratamento da concordância como se fosse sim um sujeito simples e logo concordando apenas com o presidente. Legal? Vou repetir. O presidente com os ministros não tem vírgula, você vai tratar como se fosse um sujeito composto. Presidente e os ministros chegaram, joga no plural. Coloquei as vírgulas aqui, opa! Tá com vírgula? Então esquece, eles estão ali, ó, protegidinhos entre vírgulas, considera só o presidente para concordar com o verbo. Legal? Beleza? Show! Agora eu vou pedir extrema atenção de vossas senhorias, tá? Porque o verbo parecer, ele é chato, tá bom? E se ele é chato, tá? Vai dar mais trabalho. Mas eu vou falar o seguinte, vou começar minha fala pensando da seguinte maneira. Existe a explicação mais difícil e a explicação mais fácil, tá? Eu vou começar com a explicação mais complexa e depois eu vou dar a mais difícil, tá bom? Vem comigo, não pisca, olha só. Parecer. Então veja só. Os alunos pareciam chegar e os alunos pareciam chegarem. Veja, tá tudo certo, tá? De repente o segundo caso te soa mais estranho, mas tudo certo, tá? Não posso escrever uma coisa errada e te gerar a confusão. Então tudo que tá aqui está certo, é carimbo de qualidade do português do titio Adolfo, tá bom? Vem comigo. Então, os alunos pareciam chegar, raciocina comigo, vem cá.
A gente já estudou locução verbal. Você sabe que aqui, esse primeiro termo é o que eu vou chamar de verbo auxiliar. E o verbo auxiliar, ele vem sempre conjugado. Tá bom? O verbo auxiliar, ele vai ser conjugado. Presente, pretérito, perfeito, pretérito, perfeito, pretérito, masculino, perfeito, futuro, presente, futuro, pretérito. Sempre conjugado. Beleza? E o meu verbo principal, VP, verbo principal, fica na forma nominal. Quais são as formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio. Acabou. Beleza? Legal. Então aqui, tendo isso em mente, você vai meramente, exclusivamente, simplesmente fazer a concordância do verbo com o sujeito. Acabou, né? O verbo auxiliar varia, não tenho nenhum impedimento, a gente já falou sobre isso também, que se eu tivesse o verbo haver aqui, ele não poderia concordar, não é verdade? Se o verbo principal fosse o haver com o sentido de existir, invariável ele ficaria, certo? Então, nesse caso aqui, meu verbo auxiliar concorda com o sujeito, acabou, tá bom? Esse primeiro é o mais recorrente, mais conhecido, mais simples, tá bom? Esse aqui, né, ele é mais atípico. Eu ia falar estranho, esquisito, vou falar isso não da minha língua, do meu ganha-pão. Ele é mais atípico. Por quê? Os alunos pareciam chegarem. Essa escritura justifica-se dessa forma, tá? Parecia, olha lá, ó, parecia que os alunos chegavam, tá? Então eu posso dizer dessa maneira porque os alunos pareciam chegarem é equivalente a parecia que os alunos chegavam. Então, eu tenho aqui, eu vou considerar aqui que eu tenho um sujeito oracional. Escrito dessa forma aqui, vamos colocar a abreviação aqui, eu vou ter, então, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Deixa eu botar um pouquinho menor, só um minutinho. Então, senhores, oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Legal? Tá? E parecia é minha oração principal. Parecia é a principal. Legal? Reduzida, só que eu tenho infinitivo conjugado. Perfeito? Então, isso parecia. Se você jogar o macete do isso, você também encontra. Isso parecia. É uma oração subordinada substantiva subjetiva. Legal? Recapitulando então. A explicação complexa. Vem comigo. Olha, no primeiro caso, os alunos pareciam chegar. Locução verbal, sendo que o meu verbo auxiliar naturalmente concorda com o sujeito. Legal. E aqui meu verbo principal fica tranquilão no infinitivo. Quando eu digo os alunos pareciam chegarem, eu tenho um caso aqui de parecia com oração principal e aqui, então, meu sujeito oracional, uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Aqui reduzida, aqui está desenvolvida. Legal? Eu sei que está desenvolvida por quê? Porque aqui está conjugado. O verbo fica conjugado. Na desenvolvida, na oração reduzida, sempre infinitivo, gerúndio ou particípio. Legal? Beleza. Então, veja lá. Você quer uma explicação simples? Então, aquela, para você matar a questão? Então, vamos lá. Quando eu tenho parecia, tá? Ou aqui, vamos sinalizar aqui. Pera aí. Deixa eu pegar uma. Olha bem. Ou aqui varia. Ou aqui varia. Nunca os dois. Acabou. Essa é a explicação simples. Verbo parecer. Ou o primeiro varia. Ou o segundo varia. Nunca os dois. Pareciam chegarem nunca. Essa é a explicação simples. Perfeito? Ou o primeiro, ou o segundo. Nunca os dois. Corre pro abraço. Beleza, gente? Continua com a gente, vamos embora. Fala, galera. Diz pra mim, pensa
Isso pra mim diz, pensa, né? Esquisito. Enfim, vamos lá. Pensa em um substantivo próprio, aquele que dá nome a lugares, plural. Pensou? Veja lá. Estados Unidos, vassouras. Minas Gerais, você pode ter nomes de obras também como Lusíadas. Perfeito? Pensou? Então, esse tipo de substantivo tem uma regrinha especial para a sua mente e para seu coração. Olha aqui. Minas Gerais produz, as Minas Gerais produzem. Então tu já viu quem manda na parada, né? Olha lá. Se você tiver um substantivo próprio, plural, então a ausência de artigo vai levar o meu verbo para o singular. A presença aqui do artigo deixará meu verbo no plural. Beleza? Então, não tem artigo singular, tem artigo plural. Claro, o substantivo próprio tem que ser plural. Legal? Como eu acabei de citar aí, né? Estados Unidos, vassouras, Lusíadas, etc. Beleza? Fica ligado no artigo, aquele que manda, tá? A gente falou um pouco disso, mas eu quero registrar, tá? Quando você tem um sujeito oracional, ou seja, um sujeito que é uma oração, como aqui, ó, falta resolver exercícios, perfeito? O que falta? Isso falta. Então observa aqui que aqui eu tenho um sujeito oracional, né? Que no caso ali é resolver exercícios, perfeito? Que é o sujeito de falta. Então, esse verbo, você sabe, é o que estamos estudando aqui, né? O verbo concorda com o sujeito, e se esse sujeito for uma oração, ele necessariamente fica na terceira pessoa do singular, ponto. Beleza? Legal. Aqui, tá? Deixa eu contar uma historinha rápida, mas ela tem fundamento com a nossa matéria, tá bom? Eu sempre gosto de contar, normalmente em sala de aula eu faço essa dinâmica com os alunos mesmo, tá? Vamos supor que a gente tivesse uma sala de aula e falar assim, quantos de vocês querem um prêmio, né? Ou seja, todo mundo vai levantar a mão porque todo mundo quer prêmio, beleza? Quantos de vocês, ou seja, mais de uma pessoa vai ganhar um prêmio. Faz sentido? Então, se eu falo quantos, se essa primeira palavrinha estiver no plural, ou seja, eu tenho mais opções. Guarda isso no coração, você vai entender por quê. Agora, se eu falo de vocês, falo assim para vocês, para a turma, nessa situação que eu estou falando, né? Qual de vocês ganhará o prêmio? É só uma pessoa. Qual de vocês me ajudará? Uma pessoa só levanta e me ajuda. Quais de vocês me ajudarão? Aí eu tenho mais de uma pessoa. Legal? Percebe que quando essa primeira palavrinha... Vamos dar nome aos bois? Então, quando esse pronome interrogativo está no plural, eu tenho mais opções. Se esse pronome interrogativo estiver no singular, aí o meu verbo fica no singular. Percebeu isso? Fez sentido para você? Então, olha lá. Agora vem na regra, tá? Se o meu pronome indefinido ou meu pronome interrogativo, tanto faz, aqui eu dei exemplos para vocês de pronome interrogativo, poderia ser indefinido nenhum de vocês, percebe? Ou todos vocês. Então, olha lá, se meu pronome indefinido ou interrogativo estiver no singular, o meu verbo necessariamente vai ficar no singular. Qual de vocês ganhará o prêmio? Só uma pessoa ganha, não é verdade? Então, se eu falo qual de vocês, veja, meu verbo necessariamente fica como? No singular. Ele necessariamente, vamos dizer assim, vai concordar com o pronome interrogativo. Sacou? Agora, olha lá em cima. Quantos de nós, perceba, aqui eu tenho plural, quer dizer que eu tenho dupla concordância. Entenda comigo o que eu estou chamando de dupla concordância aqui. Eu posso concordar com quantos, assim como eu posso concordar com nós. Quantos de nós viajarão? Ok. Ou quantos de nós viajaremos? Ok. Ai, Adão, fica estranho. Não importa se fica estranho. O importante pra gente é o que fica correto. Eu sou estranho e tô aqui dando aula pra vocês. Graças a Deus, não é verdade? Então,
repetindo. Aí, como é que eu faço? Gente, eu tenho dificuldade de memorizar, então eu invento essas historinhas para eu mesmo, né, numa lógica na minha cabeça, memorizar e de repente ajudar. Então, se o pronome está no singular, qual de vocês só pode ter uma pessoa? Então, o verbo tem que ficar no singular. Se estiver no plural, tanto faz, eu tenho mais opções, então eu posso concordar tanto com o pronome interrogativo quanto com o termo que acompanha. Claro, óbvio, evidente, isso vai acontecer lá, né? Quando aqui eu tiver algum plural, né? Qual de você? Também não tem como. Enfim, aí você vai ter uma expressão aqui no plural e banana aqui, posso concordar com os dois, e é isso aí. Beleza? Legal? Tranquilo? Continua com a gente. Valeu. Pois bem, presta atenção, pronome relativo. Sempre que a gente fala de pronome relativo, cara, bagulho é doido, né? A coisa fica tensa. Então presta bastante atenção e a gente vai começar também a concordância do verbo ser, que é uma parte extremamente relevante quando a gente fala de concordância, tá? Fica ligado. Mas vamos começar com o pronome relativo aqui, olha só, tá? Pronome relativo, nosso velho amigo, você sabe muito bem, introduz orações adjetivas, estabelece então uma relação, observa bem, ele na verdade, ele exerce função sintática dentro da oração em que está inserido, tá? E o grande macete dele, se eu posso trocar o quê? Por o qual, a qual, os quais, as quais, você tem um pronome relativo. Começa de novo, cara. Tá. O ponto do porteiro que falou, eu não... Tranquilo. Fala, galera. Vamos lá? Então, veja só. Vamos falar agora de pronome relativo e verbo ser. Isso aqui, então, é extremamente relevante e importante aí quando a gente fala de concordância verbal. Então, fica ligado. Nós vamos começar com o pronome relativo, tá bom? Nosso velho amigo, você sabe que o pronome relativo, ele introduz orações subordinadas adjetivas. Você sabe também que o pronome relativo, ele pode ser substituído lá por o qual, a qual, os quais, as quais. É verdade? Beleza, então. Ciente disso, olha aqui, ó. Os alunos que estudam passam. Você vai constatar que o que ele pode ser substituído por os quais, os alunos, os quais estudam. Então, veja só, beleza, né? É um pronome relativo. Segundo, ele tem a função sintática de sujeito, tá bom? Função sintática de pronome relativo, veja outros vídeos, agora não dá pra ver, tá bom? Você continua acompanhando a gente. Então, veja lá, é um pronome relativo e tem a função de sujeito, esse verbo aqui, ó, vai concordar com o antecedente. Vou marcar aqui, ó. Então, o que? Ele vai concordar com o antecedente. Legal? Fica ligado nisso. Pronome relativo é sujeito, concordância com antecedente. Afinal, você sabe, você lembra que o pronome relativo sempre tem um antecedente, não é verdade? Legal. Então, vamos lá. Se eu tiver, ó, aqui então, ó, sou eu que tomo. Da mesma forma. Olha bem, eu tenho então meu antecedente, que é o pronome pessoal eu, e tomo concorda com eu, né? Eu tomo, né? Presente do indicativo, eu tomo. Legal. Agora, o grande lance, toma cuidado com quem. É legal? Porque o quem sou eu o qual, pronome relativo, na verdade, sou eu o qual. Se eu troco por o qual é pronome relativo, legal. Mas se em vez do que eu tiver então o quem, o que vai acontecer? Eu vou concordar com o antecedente ou eu posso concordar, ó, na terceira pessoa do singular, concordando com o quem propriamente dito. Legal? Vou repetir para você. Pronome relativo que concorda-se com o antecedente. Legal. Alunos estudam, eu tomo. Mas se o meu pronome relativo for o quem, então eu posso concordar com o antecedente, ou eu posso concordar na terceira pessoa do singular. Beleza? Legal? Tranquilo? Então cuidado com quem. Vamos para o verbo ser. Vamos para o verbo ser. Né? Quando você pensa em inglês, é o to be, você sabe que o to be, ele tem uma posição especial na língua inglesa. No português, então, mais especial ainda é o verbo ser, tá? Então, claro que ele vai dar mais trabalho quando você fala em concordância verbal.
não é verdade? Então toma muito cuidado com ele. A primeira coisa que você tem que estar muito atento é que o verbo ser, ele normalmente, né, sempre tem uma exceção ou outra, vai ser um verbo de ligação. Perfeito? Então, enquanto verbo de ligação, é importante você ter em mente a estrutura do predicado nominal. Qualquer coisa que se fale de verbo ser ou de verbo de ligação, você tem que ter em mente o quê? A estrutura do predicado nominal, que é sujeito mais verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Achou o verbo de ligação, você com certeza vai achar um predicativo do sujeito. Legal? Beleza. Então pensa nisso, sujeito, verbo de ligação, predicativo. Até porque se a gente vai falar do verbo ser, isso vai estar presente no meu vocabulário. Então vamos lá. Quando eu tenho, veja bem, um sujeito que é uma coisa ou um objeto, que no caso é cama, o que vai acontecer? A minha concordância pode ser com o sujeito ou pode ser com o predicativo, tanto faz. Então eu posso falar, a cama era umas palhas ou a cama eram umas palhas, tanto faz. Perfeito? Se eu tiver como sujeito um pronome indefinido ou um pronome demonstrativo, novamente, veja só, eu posso concordar com tudo, como eu posso concordar com flores, tanto faz. E aqui, ó, tudo, pronome indefinido. Então, tudo é flores ou tudo são flores, tanto faz. Beleza? Claro, óbvio, evidente que essa problemática vai acontecer quando o meu segundo termo estiver no plural, né? Ou o primeiro. Veja que aqui, ó, eu tenho um no singular, o outro no plural. Aí eu tenho essa duplicidade. Se os dois estão no singular, os dois estão no plural, óbvio, isso não vai acontecer. Segunda observação relevante. Cara, prezado amigo, prezada amiga, eu não tenho nada falando de pessoa aqui. Legal? Se eu tiver uma pessoa, normalmente a pessoa ela vai ter prioridade no momento da concordância. Mas isso, próximo bloco, continua com a gente. Sejam bem-vindos novamente ao verbo ser. Então, olha lá. Verbo ser. Eu estava falando antes com vocês que se tem pessoa na parada, ela manda. Legal? Então, olha aqui, ó. Juca era as alegrias da casa. Então, eu tenho aqui singular, eu tenho aqui plural, perfeito? Mas, uma vez que aqui, olha lá, olha lá, olha lá, eu tenho pessoa, então eu vou concordar com a pessoa. Legal? Tenha isso em mente. Quando eu tenho um pronome interrogativo, ó, interrogativo, minha concordância pode ser com ambos, não tem problema. Então, memoriza isso, pronome interrogativo. Eu posso concordar com o pronome interrogativo ou com o meu predicativo, o meu termo que vem antes. Legal? Repetindo, pronome interrogativo, concordo com o próprio pronome interrogativo ou com o termo que vem depois. Legal? Olha bem, isso aqui normalmente dá pano para manga. Então vamos lá. Se o ser, ele vai concordar com o numeral. Veja só. É 1 hora, são 2 quilômetros, são 2 de outubro, mas olha aqui, ó, é dia 2 de outubro. Cuidado que eu posso ter que concordar com a palavra dia, né? Perceba que é diferente. São 2 de outubro, estou concordando com o numeral. Ou é dia 2 de outubro, eu vou concordar com a palavra dia. Isso aqui é uma coisa, concordância do ser com o numeral. Sendo que eu posso ter o verbo ser acompanhado de determinados advérbios, como ó, pouco, muito, suficiente. Tá vendo? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ler isso aqui como um todo. Eu não vou ver o numeral. Eu vou ver essa quantidade aqui, ó, R$50, é pouco. 6 meses, esse tudão aqui de 6 meses é o suficiente. 5 horas, tudo isso, nossa, isso tudo é muito. Então, quando eu tenho o verbo ser com essas expressões, ele compreende todo o quantitativo em relação a preço, medida, tamanho e afins, tá? E aí, o verbo aqui, sim, fica invariável, tá bom?
Veja, aqui eu estou tratando diretamente do numeral, percebe? Já que não, já que eu falo da quantidade em si. Então é diferente, beleza? Cuidado, até independentemente da sua redação, isso aqui no dia a dia, na sua fala, é algo que muitas pessoas têm dificuldade. E falar bem língua portuguesa é um diferencial, né, para sua ascensão social. E a aprovação do seu concurso. É isso aí. Continua com a gente. Então, quase lá, veja só aqui as considerações relevantes e quase finais aqui de concordância verbal. Vem só, olha lá. As promessas é que foram divertidas, os artistas é que são felizes. Meu Deus, Adolfo, como assim? Esse verbo ser não concorda com promessas dos artistas. Veja bem, tá? Temos aqui o que a gente chama de palavra expletiva ou partícula de realce, né? Isso está dentro lá das nossas palavras denotativas, legal? Então, a gente vai ver aqui que elas, na verdade, elas podem ser colocadas ou retiradas sem prejuízo sintático. Cuidado, tá? A gente vai falar disso já já. Olha só. Mãozinha, mãozinha. As promessas foram divertidas. Os artistas são felizes. Então você observe que nesses dois casos eu posso retirar o EQ sem prejuízo sintático. Beleza? Aqui, nesse caso, eu tenho, né, o sujeito mais verbo de ligação mais o predicativo, e aqui de novo, mesma coisa, sujeito, verbo de ligação, predicativo. Não necessariamente precisaria ser predicado nominal, poderia ser um predicado verbal, sem problema, tá? E aí, eu colocar ou tirar não altera sintaticamente a minha oração, não prejudica em nada, perfeito? Agora, eu falar simplesmente que não altera a oração não é uma verdade, uma vez que altera o sentido, né? Os artistas é que são felizes, né? Eu estou dando um realce, uma ênfase, então há uma alteração semântica, o sentido ele é impactado. Mas no tocante aqui dessa parte que estamos falando, concordância verbal, observe que o EQ ele é invariável, sempre invariável, tá bom? Beleza, então, cuidado com ele. E a silepse, tá? Cuidado, tá? Porque a silepse ela dita uma concordância ideológica. Ou seja, a gramática não manda aqui. Na sua redação quem manda é a gramática, tá? Então toma cuidado. Favor evitar, ou melhor dizendo, não usa silepse na tua redação, tá ok? Porque ela vai soar mais informal, mais poética. Se a silepse eu vou chamar de figura, né? Ela tende à linguagem poética e não à linguagem objetiva que pede um texto dissertativo ou argumentativo. Então toma cuidado com isso, tá bom? Olha lá. Então, como assim uma concordância ideológica? Você pode ter silepse de pessoa, de número ou de gênero. Inclusive, até em questões de múltipla escolha, isso pode ser pedido. Assinale a questão em que há uma silepse de... Tá? Então, cuidado. Vamos lá. Todos fomos embora. É o que a gente chama de silepse de pessoa. Por quê? Todos é um pronome indefinido de terceira pessoa, legal? Fomos é um verbo que está conjugado na primeira pessoa do plural. Fomos, nós fomos. Perfeito? Então, o meu pronome está em terceira e o meu verbo está em primeira. Para quê? Para que se inclua. Quando a gente fala os brasileiros somos dedicados, somos guerreiros, eu estou me incluindo na categoria, na nacionalidade de brasileiro. Perfeito? Então, quando o verbo quer se incluir junto com esse elemento, com esse grupo aqui, então eu emprego a silepse de pessoa. A turma estava aflita, fariam prova. Veja só, eu quero dar uma noção de coletividade, então eu emprego aqui a silepse de número. Perceba que aqui claramente, numa redação, isso seria um erro de concordância, legal? E não uma figura de linguagem, perfeito? Mas claro, quando você tem uma obra, etc, tal, Machadão de Assis escrevendo tal, você vai, opa, não, beleza, foi uma silepse, perfeito? Mas aqui, não, tá? Na sua redação, melhor dizendo, não. Aqui sim, vou entender como uma silepse de número, mas na sua redação, principalmente essa, muito cuidado, tá?
tá? A criança estava assustado. Perceba que criança é um substantivo sobrecomum. Lembra disso? Em substantivos? Ele é sobrecomum por quê? Ele só vai ter um gênero perfeito mesmo se referindo a pessoas de gênero diferente. Por exemplo, né? A criança estava assustada. Eu estou falando de um menino, mas a palavra criança sempre será feminina. Então aqui eu quis manter o meu adjetivo se referindo ao gênero da pessoa, né? A que se refere, não da palavra em si. Então coloquei a criança estava assustado, ou seja, é o que a gente chama de silepse de gênero. Beleza? Galera, concordância é importante e exigente aí dos seus conteúdos, né? Então, estuda, se dedica, veja os vídeos mais vezes, quantas vezes você precisar, faça exercícios e vem com a gente. Sucesso garantido. Valeu! Fala, galera! Concordância verbal. Uma matériazinha importante. Sim, você precisa dela o tempo todo para falar e qualquer concurso que se preze vai ter uma questão dessa. E, obviamente, se você vai fazer redação, cara, extremamente relevante. Então, é uma matéria, que tem que estar na veia. Perfeito? Nada melhor do que para ficar na veia. Exercício, perfeito? Tem a folha aí, pega a folha aí, espero que você já tenha feito essa lista de exercícios e vem comigo que eu vou te ajudar no detalhe, beleza? Vamos embora. Então, primeira, a segunda norma, escrita contemporânea, erro. Meu querido, minha querida, meus amigos, olha só, assinala erro, tá? Aqui eu quero a errada, beleza? Então, circula erro. Tá? Pensa com a mão, todo concurso vai te induzir ao erro. Ou, claro, em situação de combate, você ali fazendo a prova, vai dar o nervosismo, vai dar o cansaço, isso pode te derrubar. Beleza? Certo, errado, não tá certa, é certo. Esse tipo de palavra você tem que sinalizar sempre. Tá bom? Então, olha lá, questão 1. Eu quero a errada. A errada é a letra A. Por quê? 10% pediram. Você tem que concordar com o numeral. Olha lá, ó. Ainda botei aqui no numeral, tá vendo? Ó? Aqui. Olha lá. 10, né? 10 joga no plural. Então você concorda com o numeral, 10%. Tá vendo? Numeral. Show. Comentando as outras, vem comigo. Letra B. Haveria de haver sérios motivos. Observa aí, né, que eu tenho uma locução verbal, certo? Haveria é o meu verbo auxiliar e haver é o verbo principal. Como nós sabemos que verbo haver, tá aqui, ó, no sentido de existir, é invariável, então esse verbo auxiliar fica quietinho na dele no singular, correto, tá? A letra C é boa. Ignoram-se os motivos. O que você tem que observar aqui? Ignorar, quem ignora, ignora alguma coisa. Então, um verbo transitivo direto. Tá? E quando você tem um verbo transitivo direto, né, você tem lá a chance, como é aqui, de ter uma voz passiva sintética. Tanto que quando eu digo ignoram-se os motivos, você poderia dizer os motivos são ignorados. Beleza? Então, voz passiva sintética, os motivos é o meu sujeito e o verbo ignorar tem que concordar com o sujeito motivos. Legal. Eu quero... a letra D está correta. Mas eu quero comentar um pouquinho que essa letra D que pode dar um pouquinho de falta de paz no seu coração, até minha explicação. Depois você vai ter paz no coração, olha só, tá? Vale o que está escrito. Na concordância, vale o que está escrito. Legal? Então, olha lá. Mais de um saiu, menos de 2 saíram. Perfeito? Quanto é mais de um? Pelo menos 2, né? Ah, mas então... Não, cara, vale o que está escrito. Está escrito 1, então vai concordar 1. Legal? Menos de 2 saíram. Mas espera aí, menos de 2 é 1. Então, não. Vale o que está escrito. Se aqui está no singular, então fica o singular. Se aqui está o plural, então fica no plural. Perfeito? Assim diz a regra. E aí, por que isso, a letra D pode gerar estranhamento? Porque, olha só. Mais de um jornalista acusavam-se. Isso aqui está contrariando exatamente o que eu estou falando aqui, na verdade. Mas... né? Aí aquela história, né? É rodapé de página. Quando você tem uma noção de reciprocidade, olha lá, mais de um jornalista acusavam-se. Um acusava o outro acusava um.
quando você tem essa noção de reciprocidade, aí você mantém no plural. É por isso que a letra D está certa. Perfeito? Legal, então. Anota isso, tá vendo? Né? E a letra E, sem nenhum problema, um ou outro mantém o verbo no singular. Sem problema nenhum, tá? Então, questão 1, gabarito letra A. A letra A está errada, o certo seriam 10% pediram. Vamos para a questão 2. Observa bem, eu até escrevi aqui, ó. O ou, geralmente, ele dá a ideia de exclusão. Perfeito? Vou citar 2 times cariocas, ou Flamengo ou Vasco será campeão. Perfeito? Eu não tenho time, não gosto de futebol, é só um exemplo. Então, olha lá. Flamengo ou Vasco será campeão. Perfeito? Pode haver 2 campeões? Não, não pode. Ou um ou outro. Então, o ou dá uma ideia de exclusão, né? Ou se cala ou sai. Posso ficar falando aqui, ficar falando e ficar aqui? Não, não pode. Ou se cala ou sai. Um exclui o outro. Perfeito? Mas nem sempre na língua vai ser assim. Então, é exatamente isso que a questão explora. Lê comigo, vem comigo, ó. O primeiro namorado ou o primeiro marido não sabem, né? Quer dizer que os dois não sabem. Percebe? Então, aqui o ou já é usado de modo diferente. Claro, a banca quer o quê? Fazer um exame. Fazer um exame para quê? Para te eliminar. Então, ela vai explorar coisas que são mais capciosas. Só que você, né, vai dar um golpe lá de capoeira que te não vai ensinar e não vai cair. Vamos embora. Tá? Então, já entendi que aqui eu tenho uma noção de adição. Tá? O verbo foi correto. A própria questão já fala. O verbo foi flexionado corretamente do plural, observando o caso sujeito composto com o núcleo ligado por ou. Tá? Assinale a alternativa, seria a opção, mas tudo bem. Em que, no mesmo caso, a flexão não seria possível, tá? Então, o cerne da questão aqui é você observar se há ou não a questão de exclusão. Vamos lá. Umidade intensa ou ressecamento excessivo não nos fazem bem. Os dois fazem mal, percebe? Se os dois fazem mal, verbo no plural. Chegou a rimar. Letra B. João Carlos ou Pedro se casariam com Marta. Pode casar com os dois? Não, o Brasil prevê a monogamia, não a poligamia. Então não pode se casar com os dois. Então aqui é exclusão, beleza? Gabarito então é a letra B, perfeito? Que aqui teria que ser se casaria, ou um ou outro, então verbo no singular. Vamos observar os outros? O jornal ou a revista podem apresentar detalhadamente a notícia. Pode ser um, pode ser outro, tanto faz. Então verbo no plural sem problema, legal. Horas ou dias eram indiferentes para ele, né? Quer se passassem horas, quer se passassem dias, isso era indiferente, não importava. Beleza, verbo no plural não é exclusão. Por isso, então, questão 2, gabarito, eu não botei aqui, letra B. Perfeito? A B é que está erradinha. 3, vamos lá. Essa é a opção em que não, sempre marcando essas palavras, legal? Não se adequaria aos parâmetros da língua, da norma culta da língua. Vamos lá. A. Ainda possam existir outras definições. Presta muita atenção. Possam existir. Eu tenho uma locução verbal, tá? Essa locução verbal é o quê? É um verbo auxiliar, mas verbo principal. O verbo principal que vem depois, que fica no infinitivo gerúndio ou particípio. Nesse caso, o infinitivo existir é o verbo existir. E ele o quê? Ele varia. Perfeito? Então, o meu verbo auxiliar, ele vai fazer a concordância com definições. Então, possam existir definições. Tá certa. Letra B. Possa haver outras definições. Entenda bem. Possa haver. Então, o possa é o verbo auxiliar e haver o principal. Então, verbo haver com sentido de existir é invariável. Então, não vai rolar concordância. Ainda que hajam outras definições, está errado. Repito, o verbo haver, ele fica invariável. Então, aqui a 3, a errada é a letra C de casinha. D. Devam existir, o devam vai concordar porque existir é o principal, tá? Venha a haver. Verbo principal é o haver, então venha fica invariável. Perfeito? Show de bola. A questão 4 é boa, gosto muito dela. Vamos lá? Lá, alunos ajudaram a criar um centro cultural. Assinale a alternativa em que, substituindo-se alunos no trecho acima por outra expressão, foi mantida a correção gramatical. Eu quero saber a certa. E eu quero saber
se você sabe o que é singular e plural. Queridos, queridas, olha só. Presta bastante atenção. 1 é singular, 2 é plural. Adolfo, você está me trollando? Meu filho fala assim, não, eu não estou. É que eu percebo que alguns alunos não percebem, não se dão conta disso. 1 é singular e 2 é plural, tá bom? Então veja lá. Letra A, lá 1,85 ajudaram. Tá certo isso? 1,85 não são 2. Então o verbo não pode ir pro plural, percebe? É que você vai ali, né? Você vê um 85, opa, não, 1,85. Percebeu? Então aqui, ó, a letra A está errada. Por quê? Temos um numeral no singular, perfeito? A letra B está certinha, 0,89 ajudou, né? Não chegou nem a 1, quiçá 2, então verbo no singular. Então o gabarito é a letra B. C, a maior parte ajudaram, hello? A maior parte vale o que está escrito. A maior parte está no singular, verbo no singular. Legal? D. D, até quero comentar mais um pouquinho aqui, olha só. Presta muita atenção. Você já até fala isso, beleza? Né? Ele saiu. Ele, terceira pessoa do singular, saiu, terceira pessoa do singular. Ele e eu saímos. Ele, terceira pessoa. Eu, primeira pessoa. Saímos, primeira pessoa. Vou repetir, acompanha comigo. Ele, terceira pessoa. Eu, primeira pessoa. Saímos, primeira pessoa. Então, quando você tem mais de uma pessoa, a tendência é concordar com aquela que é menor, beleza? Então veja só, tu, segunda pessoa. Teus amigos, veja que vale a eles. Logo, terceira pessoa. Então aqui o meu verbo deveria ficar o quê? Ó, na segunda pessoa, ajudastes e não ajudaram. Por isso que esta está errada. Perfeito? Mas, Adolfo, ninguém fala assim. Mas gramática é gramática. Que absurdo, Adolfo. Quando eu nasci já estava assim. Não adianta brigar comigo, tá bom? E a letra E também tem uma coisa que muitos se confundem. Até escrevi aqui novamente, né, no modo aí mais matemático que você conhece. Veja bem. 2/3 já ajudaram. Você vai concordar sempre com o numerador, perfeito? O verbo, ele vai concordar com o numerador. Então, 2/3 ajudaram ou 1/3 ajudou. 2/3 ajudaram, 1/3 ajudou. Toma cuidado aqui com fração.